caros alunos e demais amigos que sempre nos acompanham. Tudo bem? Como estão vocês? Tudo sob controle? Sempre, sempre essa é a nossa torcida, que esteja tudo bem com vocês, para que vocês se sintam à vontade para acompanhar o professor Nilson Luiz nessa trajetória da formação do aeronauta brasileiro, pautado nos parâmetros da segurança de voo. Não é isso? Você sabe que essa é a nossa trajetória, né? A formação do aeronauta brasileiro, sempre pautado nos parâmetros da segurança de voo. É um prazer estar com vocês, tá certo? Hoje nós estamos tratando aqui da série de vídeos tratamento térmico, beleza? E falando de tratamento térmico, nós falamos dos princípios de tratamento térmico e depois nós ingressamos nos processos de tratamento térmico de metais ferrosos, né? O vídeo de hoje encerra a parte de tratamento térmico de metais ferrosos. Depois nós iremos tratar os processos de tratamento térmico de materiais não ferrosos, isso? Mas eu convido você no vídeo de hoje a relembrar o que foi visto até agora aqui no canal do professor Nilson Luiz sobre tratamento térmico de metais. O que foi visto até agora? Então, o nosso assunto desse vídeo de hoje é tratamento térmico de metais ferrosos, o que foi visto até agora. Mas antes de falar do que foi visto até agora, nós vamos falar de quê? De quê? Nós vamos falar do canal do professor Nilson Luiz no YouTube, não é isso aí? Eu acredito que você esteja nos ajudando a divulgar o nosso trabalho, né? Você já deve ter feito sua inscrição, mas provavelmente você conhece alguém que não viu ainda, não conhece, não tomou conhecimento e não fez a sua inscrição no canal do professor Nilson Luiz do YouTube. Para essa pessoa vai o recado. Faça a sua inscrição. Deixe seu like nos vídeos que você vai assistindo, né? Acione lá as notificações para tomar conhecimento, né? De cada vez que a gente colocar um material para você aí no canal do professor Nilson Luiz do YouTube, não é isso? E ao término de cada vídeo, comenta, poxa, fala comigo. Eu preciso saber como você está enxergando, percebendo, recebendo o nosso trabalho, né? Tudo isso é válido também para quem acompanha o professor Nilson Luiz, mas ainda não conhece o canal do YouTube, né? Eu conheço muitas pessoas, eu converso com pessoas, mensagem em LinkedIn, Twitter também, TikTok, né? As pessoas até falam comigo, mas não conhecem o canal do YouTube, curioso, né? As pessoas me acompanham pelo Instagram, pelo Twitter, que agora se chama X, pelo LinkedIn, e tem uma enorme quantidade de pessoas que falam comigo no LinkedIn, né? E às vezes eu tenho que apresentar ainda o canal do YouTube, né? Acontece também no Getter, acontece também no TikTok, né? Aí o que eu peço para vocês que estão aí nessas redes, né? Onde nós também estamos presentes, é claro. Eu peço que você dê seu like, seu joinha nessa plataforma. Mas não deixe de conhecer, tá? O canal do professor Nilson Luiz no YouTube, porque lá está a gênese do nosso trabalho, né? Então, independente de onde você estiver me assistindo, por onde, através da plataforma qualquer que você esteja me assistindo, eu convido você a ingressar no canal do professor Nilson Luiz no YouTube, beleza? Lá tem uma tríade para você fazer: inscrição, like e sininho, notificações. Aguardo vocês no canal do professor. Quem já está, coloca um joinha, um ok aí no comentário do vídeo. Beleza? Então hoje, tratamento térmico de metais ferrosos, o que foi visto até agora? Você lembra? Ora, até agora, foi uma avalanche de informação. Eu confesso para vocês que eu até procuro passar de forma gradativa, porque é muita coisa, eu sei. Mas fica gravado, você pode assistir quantas vezes quiser. E ainda você pode entrar em contato comigo nos comentários para a gente revisar alguma coisa, intensificar algo que você acha que tenha necessidade. Tá certo? Então, nós falamos de quê, né? Focando aí nos tratamentos térmicos de metais ferrosos. Nós falamos das formas de apresentação de uma liga metálica. Nós falamos inicialmente que o tratamento térmico de metais puros normalmente não acontece, porque não gera o resultado esperado. Quando você fala de tratamento térmico de metais, você está falando, na verdade, de ligas metálicas. Ligas são misturas, né? Em ligação, né? Então, quais são as formas de apresentação de uma liga metálica? Nós falamos da solução sólida, nós falamos da mistura mecânica e nós falamos da solução complexa. Está lembrado? Não está lembrado, não? Então, você vai lá e volta no vídeo que você assiste, tá bom? Vídeo formas de apresentação de uma liga metálica.
Mas aqui, nós vamos lembrar você que a solução sólida lembra você a mistura de uma colher de sal em água, onde o sal se dilui totalmente na água e você não consegue mais, mesmo que em microscópio potente, enxergar a água e o sal separadamente, porque eles já se misturaram de maneira completa. Já a mistura mecânica, eu convidei você lá no vídeo a lembrar da mistura de areia e brita, quando se confecciona concreto. Você mistura areia e brita, forma uma mistura em tese homogênea, mas se você colocar para observação em microscópio, você vai perceber nitidamente que a areia não se diluiu na brita, e nem a brita na areia, elas continuam lá juntas, apesar de fazer parte dessa mistura mecânica. É claro? E falamos ainda da solução complexa, que é aquela que pode mudar de apresentação após alterações significativas de temperatura. Então, essas foram as formas de apresentação de uma liga metálica que o professor Wilson Luiz apresentou para você, né? Solução sólida, mistura mecânica e solução complexa. Solução sólida, colher de sal em água. Mistura mecânica, areia e brita. E solução complexa é aquela que pode mudar de apresentação após alterações significativas de temperatura. Beleza? Depois disso, nós ingressamos nos princípios dos tratamentos, né, dos processos de tratamento térmico. Princípios do tratamento térmico. Nós falamos de aquecimento de metais, nós falamos de resfriamento de metais, nós falamos de vapores emitidos durante o resfriamento de metais por meios líquidos e falamos ainda da tendência de empenamento no resfriamento. Há um vídeo para você de cada um desses tópicos no canal do professor Wilson Luiz que você precisa assistir, caso você não tenha assistido, e você precisa revisar, caso você haja necessidade. Né? Lembrando que a temperatura crítica, na verdade a gente chama aqui de temperatura crítica, mas é uma faixa de temperatura, onde você tem o aquecimento, o soaking time e o resfriamento. Só que o soaking time, ele é descrito por uma reta, por uma maneira didática, né? Na verdade, eu tenho duas retas, a faixa inicial e a faixa final, e o soaking time, a temperatura vai variando dentro, né, do prognóstico dessas duas retas, né? Eu posso ter uma curva senoide, uma curva cossenoide, enfim, eu posso ter uma curva de vários comportamentos, desde que ela não ultrapasse o ponto crítico inicial e o ponto crítico final. Então, quais foram os princípios de tratamento térmico que nós falamos até agora, né? Falamos do aquecimento de metais, falamos do resfriamento de metais, falamos dos métodos de resfriamento, isso, volta lá no vídeo que você vai assistir, falamos dos vapores emitidos durante resfriamento por meio líquido e ainda falamos da tendência de empenamento no resfriamento. Beleza? Continua com o professor Wilson Luiz aqui. Nós falamos ainda do conhecimento da composição química do aço, da importância de conhecer a composição química do aço, exatamente para conhecer a temperatura inicial e a temperatura final, lá que você vai trabalhar o soaking time, sobretudo o tempo que o soaking time precisa ter para você alcançar, né, as características de tratamento térmico que você busca. Beleza? Depois disso, nós mergulhamos, né, nos processos, né, em si de tratamento térmico de metais ferrosos. Nós falamos do endurecimento por trabalho a frio, né? Nós falamos que o nome é trabalho a frio, mas de frio não tem nada, né? Ele trata esse frio de abaixo da temperatura de recristalização, né? Então, esse endurecimento por trabalho a frio, ele acontece com o aquecimento abaixo da temperatura de recristalização ou até a temperatura ambiente. Eu tenho uma redução milimétrica dos grãos, com isso eu trabalho um pouquinho a dureza do metal. Beleza? Depois nós falamos da têmpera, que é um aquecimento acima do ponto crítico. Depois você tem um soaking time e depois o quê? Como é que é o resfriamento? É um resfriamento o quê? É um resfriamento brusco, uma reta vertical. Aquecimento, soaking time e resfriamento brusco. Nós falamos que quanto mais rápido o resfriamento, mais duro fica o metal. Entretanto, nós falamos que quanto mais duro, menos dúctil. Volta lá no vídeo que você vai ter essa revisão completa. É isso? Depois da têmpera, nós falamos do envelhecimento, que é nada mais nada menos que a têmpera máxima, chamada TMEA. É isso? Depois do envelhecimento, nós falamos do revenimento, que é um processo feito posterior à têmpera, onde você reduz a fragilidade a impactos. Por quê? Você trabalha, né,
um novo aquecimento, um novo resfriamento, em condições controladas, que você vai precisar ver lá no vídeo, né? Para diminuir o quê? Diminuir a fragilidade, né? Quanto a impactos, aumentar um pouquinho a ductilidade, já que o metal está bem duro. Esse é o revenimento. Tá claro? Falamos também do recozimento, que é o inverso da têmpera. O recozimento acontece quando você quer diminuir a dureza do metal. Beleza? E falamos de normalização também, que é um processo aplicado em peças soldadas, de extrema importância para a aviação, né? Convido vocês a assistir também o vídeo, né, Segurança em Processo de Soldagem em Aeronaves, está lá no canal do professor São Luís, que tem uma ligação aqui com a questão das peças soldadas, onde a gente cita a normalização. Claro. E o último processo de tratamento térmico de metais ferrosos que nós citamos foi a cementação. Cementação me lembra cimento. Cimento é um material que é colocado no metal a ser tratado para buscar o quê? Uma camada externa resistente ao desgaste, porém mantendo a condição de uma certa flexibilidade na área interna do metal. Então, é um tratamento térmico muito complexo, onde você consegue uma área externa mais resistente ao desgaste, sem endurecer a área interna. Nós falamos que, de acordo com a forma de apresentação do cimento, eu tenho 3 maneiras de fazer a cimentação. Eu tenho a cimentação sólida, a cimentação líquida e a cimentação gasosa. A cimentação sólida, eu tenho cimento sólido, né? Que pode ser o carvão em pó ou qualquer outro tipo de material rico em carbono. Sendo carbono, a cimentação sólida chama-se carbonetação. Beleza? Depois nós falamos da cimentação líquida, que ela é formada através de cianetos diluídos. Isso, né? Se eu estou tratando de cianetos, eu falo que a cimentação líquida pode ser chamada de cianetação. Tranquilo? Depois disso, nós fechamos com a cimentação gasosa, que é onde você introduz no forno uma mistura de gases ricos em nitrogênio, né? Então, essa mistura de gases que vai formar aquela espessura mais resistente externa no metal, né? Se eu tenho a cimentação gasosa na base de nitrogênio, eu tenho a nitretação. Tá claro, meus amigos? Então, a cimentação pode ser sólida, líquida ou gasosa, de acordo com o estado que o cimento se apresenta. Tá claro? A série de tratamento térmico de metais não acabou. Nós fechamos aqui o processo de tratamento térmico de metais ferrosos. Nós vamos ingressar aí nos processos de tratamento térmico de metais não ferrosos. Entretanto, esse é um momento particular, um momento crucial para você dizer para o professor Wilson Luiz o que você está achando dessa série, né? Por quê? Porque ao entender os processos de tratamento térmico, você vai começar a entender por que uma asa tem tanta resistência à flexão na raiz da asa e pouca resistência à flexão na ponta da asa, por exemplo, né? Você vai passar a ter um entendimento completo que o tratamento térmico de um aço, de um trem de pouso, tem que ser totalmente diferente de um tratamento térmico de uma nervura do rudder, por exemplo, né? Por aí você vai começar a encaixar as peças do quebra-cabeça e a aviação é essa coisa, além de bacana, chega a ser passional. Por isso que a gente tem que falar de segurança. Tudo que é passional está cabível do ser humano extrapolar os seus limites. Nós estamos aqui para tratar da formação do aeronauta brasileiro dentro dos parâmetros da segurança de voo. A aviação é apaixonante. Não deixe de acompanhar o professor Wilson Luiz nessa trajetória da formação do aeronauta, sempre, né, ligado aí, voltado, atento aos parâmetros da segurança de voo. Beleza? Bons estudos, fique com Deus, continue contando comigo. Deixe o like ao término do vídeo. Grande abraço a cada um de vocês e até o próximo encontro no canal do professor Nilson Luiz no YouTube. Até logo!